Galera, a questão de hoje é uma questão de trigonometria. Mais especificamente, é uma questão sobre funções trigonométricas. Eu sei que muita gente tem medo desse tema, porque, e de fato, né, existem questões bem difíceis a respeito disso, mas não é o tipo de questão que você vai sempre pular. Você tem que dar uma olhada primeiro, pensar o que ele está te perguntando, e eu vou te mostrar aqui como é que a gente faria para resolver essa questão, tá? Esse aqui é o nosso novo quadro aqui no canal, a resolução do dia. Nem é tão novo assim, né? Já tem vários episódios aí gravados. Se você perdeu algum deles, eu vou deixar aqui em cima um card com a playlist para você entrar lá e começar a estudar. Eu tenho certeza que essa estratégia vai acelerar as suas resoluções. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal e deixe seu like. Eu tenho certeza que até a prova eu vou trazer muitas dicas que vão fazer você aumentar o seu rendimento. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova. Em 2010 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralela ao plano do solo, rotaciona-se a high ruler no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Seja um T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. A expressão da função da altura é dada por... Vamos lá, galera. Questão que já está contando para a gente que é uma função trigonométrica. E aí, a nossa ideia vai ser tentar entender que função é essa. Não sei se você se lembra muito bem, mas, ó, isso aqui é o intervalo que demora para que o formato da função se repita. Dá uma olhada. 2π. Observa que esse ponto aqui está no 88. A função seno, por exemplo, ela começa nesse estilo aqui, ó. Só que ela começa do zero. Observa que é um estilo muito parecido. A diferença é que aqui tá no zero e aqui tá no 88. Ah, Ju, como é que você sabe que é o seno e que não é o cosseno? Então, gente, a função cosseno tem um formato assim, ó. Repara, vai ficar parecido com o seno, mas a ideia é, pensa aí, seno de zero vale zero. Então, começaria nesse ponto. Cosseno de zero vale 1. Começaria aqui em cima. Tá certo, gente, que depois o formato vai ficar parecido. Mas essa função aqui me faz pensar que se trata da função seno. O período dela é 2π, lembra? O período é o intervalo que demora para que o formato se repita. Então, estou tentando fazer aqui, passando aqui por cima, mas é bem complicado. Mas esse intervalo aqui dura 2π. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, mas como é que eu vou chegar na função? Então, gente, por se tratar de uma prova fechada, você poderia pensar nas alternativas aqui e numa prova fechada, gente, tá tudo bem fazer isso, tá? Mas eu não vou fazer, porque aqui a gente está com o tempo e a ideia é a gente aprender. Mas vamos lembrar, a função seno, ela tem esse formato, ó. Vou colocar aqui usando a letra T, tá? F de T vai ser igual a mais B, que multiplica o seno de CX mais D. Ó, Ju, que coisa difícil. Então, gente, isso aqui é o formato genérico da função seno. Cada coeficiente aqui tem um significado. Por exemplo, o A, ele representa se houve algum deslocamento na vertical. E a gente já viu que tem que a função seno, ela começa assim, ó. Então, esse gráfico, de fato, ele subiu. O B, ele representa a amplitude. Ele vai dizer para a gente se esse gráfico foi esticado ou se ele foi comprimido na vertical. O C, ele fala sobre o período. Aqui a gente já sabe que o período, que é o intervalo que demora para o formato se repetir, é 2π. Então, esse C aqui a gente já pode cravar. Isso aqui vai ser igual a 1. Eu coloquei X aqui, gente, mas eu estou usando a letra T, né? É o costume. Mas não tem problema não, vamos corrigir. Então, aqui é T. Então, a gente já sabe que o C vai valer 1. Ju, como é que eu vou saber isso? Você vai olhar o intervalo que demora para que a função repita o seu padrão. Depois, eu vou deixar aqui também um cardzinho com uma aula sobre esses coeficientes, para você definitivamente entender o papel de cada um e, de preferência, sem ter que ficar decorando muita fórmula, tá? O D, ele fala sobre um deslocamento na horizontal. Também não me parece que ocorreu aqui. Então,
esse D aqui vai ser zero. Beleza. Então, a nossa função vai estar assim, ó. F de t vai ser igual a mais P vezes o seno de t. Então, com esse formato, ó, se você pensar na prova fechada, né? Você pode eliminar a letra D, a letra E e dá para eliminar também a letra B. Beleza, você ia ficar em dúvida entre duas, mas e aí? Como é que a gente vai descobrir isso? Então, vamos lá. A ideia é você entender realmente o que está acontecendo. Galera, o B tem uma relação com a amplitude. Como é que você faz para calcular a amplitude? A amplitude é a distância aqui, ó, entre esse ponto mais alto e esse ponto mais baixo aqui, ó. Seria essa distância toda que tá aqui. Só que o B, ele não é essa distância toda. Na verdade, o B é a distância entre esse eixo de simetria e uma crista. Na prática, você pode guardar uma formulinha para fazer isso. O que vai ser o B? O B vai ser a amplitude dividido por 2. Aí o que rola? Para você descobrir a amplitude, você tem que fazer o valor máximo menos o valor mínimo dividido por 2. Só que quando se tem um gráfico como esse, não tem necessidade. Aqui, ó, tá fácil. Que é esse tamanho que tá aqui, que vai do 88 até o 168. Então, aqui a distância é 80. Ou seja, acabamos de descobrir que o B vale 80. Com isso, gente, já dava para aniquilar a questão. Já sabe qual que vai ser a sua resposta. Letra A? Ah, Ju, eu ainda não tô convencido disso. Beleza, vamos continuar. A nossa função vai ser f de t igual... Acabamos de encontrar o B, né? Vai ser A mais 80 vezes o seno de t. Tá faltando agora a gente descobrir o A. Lembra do que eu falei? O A é esse deslocamento na vertical. Só de saber isso já seria suficiente para você conseguir resolver. O normal começa no zero. Esse que está deslocado está começando no 88. Isso que está aqui vai ser o nosso A. Agora, você pode fazer conta. Por exemplo, aqui a gente tem um par ordenado. Quando t vale 0, a função vale 88. E você poderia voltar aqui e substituir. F de 0 vai ser igual a A mais 80 vezes o seno de 0. Lembra aí do ciclo trigonométrico da função. Seno de 0 vale 0. Então, aqui vale 88 e isso vai ser igual ao A. Você resolve da mesma forma. Acabou. Então, assim, questões de função trigonométrica geralmente são difíceis. Mas, antes de você sair pulando uma questão, você pode pensar o que ela está trabalhando, tá? Ah, Ju, eu me confundo demais com esses coeficientes. Então, eu vou deixar aqui um cardzinho e a tela final também vou deixar uma aula sobre esses coeficientes, para isso aqui nunca mais ser um problema para você, tá? Sem que você tenha que ficar decorando fórmula, na verdade, entendendo o significado de cada um. Aproveita que você tá aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like. Para não perder o costume, eu vou pedir, né? Se você gostou dessa dica, compartilha ela aí com seus amigos. E ó, eu te espero na nossa próxima resolução.